Como nós podemos saber quando algo é realmente importante? Porque hoje em dia sentimos que tudo tem importância e com isso saímos acumulando um monte de atividades no nosso dia a dia, nos comprometendo com a família, com os amigos, com o trabalho e mesmo fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, temos a sensação de não sair do lugar, de não estar evoluindo, de não estar prosperando na nossa vida. Será que para ser super produtivo no trabalho, ter uma agenda cheia de compromissos ou saber fazer um monte de coisas ao mesmo tempo é o segredo do sucesso? Eu aprendi bem recentemente nesse livro aqui, chamado Essencialismo, sobre como a maioria das nossas ações, os nossos esforços e até muito das nossas ideias tem muito pouco valor e gera muito pouco resultado na nossa vida. Por outro lado, algumas pequenas coisas que fazemos ou pensamos funcionam incrivelmente bem e têm um impacto gigantesco em nossas vidas. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje no vídeo, trazendo 2 pontos importantes que não só mudaram os meus resultados, como mudaram a minha forma de enxergar as minhas prioridades. Como fazemos para identificar o que só consome o nosso tempo e a nossa energia e não traz resultado nenhum ou muito pouco? E também como identificar onde devemos focar os nossos esforços e energia no nosso dia a dia para conseguir aquele resultado que tanto buscamos, né? Bom, eu sou Pacini e por muito tempo tudo ao meu redor era importante. Cada entrega no trabalho, cada convite para sair com os amigos, cada pedido de ajuda da família, todas as obrigações de casa, além das minhas necessidades pessoais. E nesse mar de obrigações e coisas para fazer, o óbvio sempre acontecia. Procrastinação, falha, autocobrança, a famosa ansiedade, enfim, nada saía como eu esperava e eu não tinha resultado nenhum. Mas aí esse livro Essencialismo me trouxe uma luz e então eu percebi onde eu poderia melhorar e onde eu estava errando. Eu precisava enxergar melhor. Eu precisava aprender a identificar o que realmente é importante na minha vida e no meu dia a dia, na minha rotina. E só depois de encontrar a verdadeira importância das coisas na minha rotina, aí sim eu deveria colocar a minha energia máxima ali. Vem comigo, vamos conversar um pouco sobre isso. Só uma coisa super rápida antes de começar. Você poderia me ajudar com o seu like no vídeo e também a inscrição no canal, por gentileza? Eu ficaria muito grato e me ajudaria muito com o projeto aqui do canal. Mas voltando ao nosso assunto, né? Bom, se tem uma coisa que eu aprendi nesse livro e já é autoexplicativo pelo título, é sobre identificar o que é essencial na nossa vida. A ideia central do livro defende por que fazer menos coisas, porém mais importantes e vitais, podem trazer mais resultado para mim e para você. Porém, nos dias de hoje, com o nosso excesso de produtividade, agenda cheia, distrações para todos os lados, com os nossos celulares, seriados, jogos, enfim, um monte de coisas, acabamos por colocar nossas energias em coisas triviais e sem importância para o nosso crescimento. A primeira coisa que eu aprendi nesse livro que foi muito importante para mim, e é uma das 2 coisas que eu quero passar aqui como um grande aprendizado para você, assim como foi para mim, é sobre o poder de discernir. Ou seja, de a gente aprender a diferenciar e identificar no nosso dia a dia aquilo que é importante, né? O que ele chama no livro de vital, e diferenciar aquilo que não é importante no nosso dia a dia, ou enfim, nos nossos hábitos ou nos nossos costumes, que ele chama de trivial. A primeira coisa que eu queria falar para você, e é uma coisa que eu sempre aprendi, na verdade, grande parte das pessoas ainda talvez pense assim, é sobre como a gente, desde cedo, aprende que trabalhar mais para ser mais recompensado. Ou seja, que os nossos resultados vêm quanto mais a gente trabalhar e mais se dedicar. Talvez por muito tempo isso tenha funcionado, mas nos dias atribulados de hoje, com o excesso de coisas que a gente tem para fazer e do excesso de coisas que tiram o nosso foco, nesse livro ele deixa muito claro que você
tem que aprender a identificar o que é importante para colocar sua energia ali. Basicamente é o seguinte: você não tem que fazer mais, você tem que fazer melhor. Basicamente, é fazer as coisas melhor e com mais qualidade, ao invés de fazer as coisas em quantidade, certo? Tem uma história que ele diz no livro que é muito legal sobre como o esforço é atraente, mas não necessariamente efetivo. E aí ele dá a história, uma pequena história do Warren Buffett. Né? O Warren Buffett, aquele grande investidor americano, das pessoas mais ricas do mundo, e ele diz que ao invés de ele colocar a energia dele em várias empresas diferentes, no qual ele ia ter que estudar muito, ia ter que ficar colocando dinheiro, tirando dinheiro ali na bolsa, fazendo trades a todo lado, ele decidiu parar e focar em apenas algumas empresas das quais ele poderia estudar de forma mais efetiva e assim deixar o dinheiro dele lá parado em empresas que tinham mais poder de rentabilidade, de crescimento, de projeto de longo prazo. Resumindo, ao invés de ele ser aquele cara que investia em 50 empresas diferentes, ele investiu em torno de 5 ou 6 empresas para poder gerar essa rentabilidade. Resumindo, ele colocou as energias naquilo que ele identificou que mais importava e que dava mais resultado, ao invés de uma série de outras que só tiraria a energia dele, né? E talvez ele nem tivesse capacidade de aprender sobre todas elas. Então, uma frase muito legal que eu li no livro é o seguinte: às vezes o que você não faz é tão importante quanto o que você faz. Ou seja, no nosso dia a dia, a gente tem que ter essa distinção que existem muitas coisas triviais e poucas coisas vitais. E tem até aí, talvez você já tenha ouvido falar, de um princípio, né, que chama princípio de Pareto, ou princípio do 80-20, no qual ele defende, né, que 20% dos seus esforços trazem 80% dos seus resultados. Isso significa que poucas coisas importantes que você faz te traz muito mais resultado do que várias coisas que você faz. Fazendo um leve paralelo, basicamente, nós, né, em grande maioria, acabamos investindo 80% dos nossos esforços em 20% de coisas que têm resultado, onde na verdade é o contrário. Deveríamos colocar nossa energia em 20% das coisas que fazemos para ter 80% dos resultados. Porque assim, a grande maioria das pessoas, eu, inclusive, antes de ler esse livro, era uma delas, a gente acha que tudo é essencial. A gente acha que... Na verdade, no livro ele faz até uma distinção, né, das pessoas essencialistas e não essencialistas. E as pessoas essencialistas, elas acreditam que, na verdade, quase tudo é não essencial. Em compensação, as pessoas normais ou não essencialistas acham que quase tudo é essencial. Então, aprender a identificar essas pequenas coisas que tiram o nosso foco e as nossas energias vai fazer a gente ter muito mais resultado investindo naquilo que, enfim, nos traz mais resultado, né? Tem até um exemplo da lei da potência, né? Que dizendo que alguns esforços são exponencialmente melhores do que outros, né? Basicamente, um exemplo disso é como se fosse uma demolição. Você poderia contratar 100 funcionários para fazer a demolição, que talvez demorasse dias ou semanas para serem feitas. Em compensação, você pode ir lá e colocar uma bomba e explodir tudo de uma vez. Você vai gastar muito menos energia e fazer em um menor espaço de tempo. Sabendo que a gente tem que identificar as coisas do nosso dia a dia e da nossa rotina, enfim, das quais nós precisamos investir mais esforço para obter os resultados que nós queremos, eu aprendi a identificar, né, no meu dia a dia, junto com o aprendizado desse livro, que nós precisamos achar aquilo que nos atrapalha. E depois que a gente acha aquilo que nos atrapalha, nós chegamos na segunda coisa que eu aprendi nesse livro e que eu quero passar para você, que para mim também fez uma grande diferença, que é a ideia de perder para ganhar. Na verdade, quando a gente tenta identificar as coisas que podem nos
ajudar a conquistar aquilo que a gente quer, enfim, seja um hábito, um comportamento, trabalho, família, amigos, vida social, enfim, cada um vai ter ali na sua vida aquilo que quer melhorar ou evoluir. Não é só uma questão de escolha. Você vai perceber que o que ele chama no livro das pessoas não essencialistas são pessoas que querem abraçar o mundo e fazer várias coisas ao mesmo tempo, enquanto os essencialistas, eles identificam aquilo que eles precisam colocar energia e aprendem a dizer não, aprendem a abrir mão daquilo que eles veem que só vai atrapalhar e tirar eles do foco, né? Então, a gente precisa aprender e ter essa força de abrir mão das coisas que gostamos, né? A realidade é que dizer sim para uma oportunidade ou para algo muito positivo que vai nos levar para frente, para mais perto dos nossos objetivos, a gente precisa dizer não para várias outras. Eu vou te dar um exemplo que fez uma diferença enorme na minha vida, apesar de parecer tão pequeno, fez uma diferença assim muito grande nos meus resultados. Eu sempre gostei muito de jogar, né? Eu sempre gostei de jogar computador com os meus amigos, né, online e tudo mais. Isso era um jeito de me aproximar deles no meu dia a dia. Só que era o seguinte, a gente jogava sempre depois do trabalho, depois do dia de trabalho, e todo mundo começava ali a jogar às 9, 10 horas da noite, né? E bom, o resumo disso é que eu dormia todo dia 2, 3 horas da manhã. E às vezes nem tinha jantado, então ia jantar, né, tarde da noite, de madrugada, tinha que tomar banho, até deitar na cama, pegar no sono. Isso me fazia dormir 4, 5 horas por noite. E eu só acordava, na verdade sempre acordava, cansado, indisposto para começar o trabalho, e as minhas manhãs eram sempre muito, muito cansativas, sabe? Batia aquele sono depois do almoço, e aí chegava de noite, a energia começava a voltar, e eu estava pronto para um novo dia de jogo. Isso só estava me atrapalhando. E, bom, obviamente, depois desse aprendizado aí do livro, eu parei de jogar. É uma coisa que eu gosto muito, me aproximava dos meus amigos, mas eu tive que abrir mão. Comecei a dormir melhor, comecei a acordar com mais disposição, fiquei mais focado no trabalho, enfim, tive que aprender a dizer não. Isso é um pequeno exemplo que acontece na minha vida. Eu tenho certeza que na sua vida você também vai encontrar alguma coisa parecida com isso. Às vezes, muito tempo vendo vídeo no YouTube, às vezes muito tempo no celular, nas redes sociais, às vezes aceitando muitos convites dos amigos, saindo para lá e para cá, né? Então, a gente tem que entender que não podemos ter tudo e nem fazer tudo. E a gente precisa aceitar isso como uma coisa inerente da vida. Hoje em dia a gente tem muita coisa para fazer, tudo se acumula muito, é uma overdose de atenção, é uma overdose de tempo, a gente pensa que 24 horas já não é mais o suficiente. Então a gente tem que aceitar que certas coisas têm que parar de fazer parte da nossa vida, da nossa rotina. Então, no livro ele fala muito sobre trocar pergunta, né? Ao invés de você se perguntar como fazer tudo, você na verdade vai se perguntar qual o problema que eu quero resolver. Então imagina a sua semana atribulada ali, com um monte de coisas para fazer. Você tem que trabalhar, cuidar da família, cuidar da casa, você quer ter um tempo com os amigos, um tempo com a sua família. Ao invés de você tentar abraçar tudo isso, se organizar e entender qual problema você quer resolver, o que você quer colocar como sua prioridade nos dias ali da sua semana. Então, quando a gente dá prioridade para uma escolha, a gente tem mais chance de dar certo, porque a gente investe mais energia naquilo. Então, a partir do momento que você começa a escolher melhor a sua rotina, aonde você gasta o seu tempo, aonde você, enfim, coloca como prioridade, isso daí faz com que a gente consiga ter uma construção melhor, porque a gente põe mais energia ali. A gente não precisa escolher entre família, amigos, saúde e trabalho. É apenas saber priorizar qual o problema que queremos resolver naquele momento. Escolher de forma ponderada e estratégica. Tomar cuidado com extremos nas escolhas. Isso é uma coisa que ele deixa muito claro aqui no livro.
A ideia de você perder para ganhar, a ideia de você saber identificar no seu dia a dia ou aquilo que te atrasa ou enfim, aquilo que tira o seu foco e tudo mais, não é uma questão de extremos e de enfim, colocar prioridade de forma descontrolada. Por exemplo, eu aqui no meu canal, é um canal novo, eu estou começando a minha vida de empreendedorismo na internet e tudo mais. É onde eu estou colocando mais energia, mas não significa que eu estou deixando de ficar com a minha família, de ter tempo para mim, tempo para os meus amigos, tempo para minha casa. Eu simplesmente escolho o dia certo e a hora certa para fazer todas essas coisas e está funcionando bastante. Eu consegui entrar em equilíbrio por minha escolha mesmo. Eu não fui forçado a isso e as coisas estão dando mais certo do que antigamente. Então, assim, esse processo não é exatamente algo que deva ser difícil ou algo que deva ser maçante ou deva ser muito difícil de fazer. Ele só tem que ter um pouco de racionalidade e você precisa entender no seu dia a dia aquilo que é melhor para você. Mas me fala uma coisa, e você tem essa mania de fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo? Você não gosta muito de abrir mão das coisas para dar foco em outras? Eu super te entendo, porque tô me acostumando com isso tudo que eu falei aqui também, tá? E realmente não é fácil, mas com toda certeza é possível. Inclusive, deixa um comentário aqui embaixo sobre isso. Bora bater um papo e dividir as nossas experiências. Se você precisa fazer isso, sente que precisa fazer isso, ou se já está fazendo, se faz sentido, né? Tudo isso que eu falei para você. E assim, dá uma chance para esse livro, lê ele por aí também. Você vai aprender muitas coisas incríveis com ele, além dessas coisas que conversamos aqui. Pode ser que até em outro vídeo eu traga outros ensinamentos que também foram muito importantes. Inclusive eu deixei na descrição do vídeo um link para você comprar ele e, enfim, dá uma olhada lá, vê o que você acha. Aposto que pode ser um dos melhores livros da sua vida. Pelo menos para mim foi e tá no meu top 5. E assim, se caso você tiver alguma dificuldade com a leitura, eu fiz um vídeo sobre isso, que talvez possa te ajudar com esse hábito da leitura. Eu vou deixar o card do vídeo aqui do lado para você. Quem saiba, eu posso te ajudar de alguma forma a conseguir esse hábito da leitura, que eu também demorei um tempo para conseguir e tudo mais. Bom, se ficou até aqui, caso não seja inscrito ainda, me ajuda com a sua inscrição no canal, deixa um like no vídeo, isso me ajudaria muito a continuar trazendo mais vídeos como esse por aqui. Obrigado por assistir e fica com Deus.